Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Hoje vamos falar de um tema muito crítico, um tema muito polêmico. No entanto, é importante a gente explanar melhor esse tema, a gente expô-lo melhor, a gente dialogar mais a respeito disso. Antes disso, eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, curtam o canal, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Vamos fazer uma análise a partir de uma perspectiva filosófica, de uma maneira simples, de uma forma simples, para que todos possam compreender essa questão, essa temática. O aborto é um tema muito crítico, é um tema muito importante dentro da sociedade atual, porque é uma questão de decadência moral da sociedade. Nós vemos que no mundo existem entre 40 e 50 milhões de abortos, algumas fontes dão isso. Outras, no caso a OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que 73 milhões de vidas são tiradas, né? Que o aborto é um fato, é um ato que acaba tirando a liberdade de existência, de viver daquele ser indefeso, daquele ser simples que está em processo de desenvolvimento. É importante analisar, a gente iniciar essa causa a partir da natalidade, da causa princípia, porque o ser humano, o ser existencial, ele começa a existir a partir da fecundação ali do óvulo, da junção entre o macho e a fêmea, que eles receberam esse poder de gerar vida, essa união mais perfeita, essa união, ainda que existem problemas dentro desse aspecto de relacionamento, mas por natureza é a partir desses dois seres que a vida surge, a vida ela se mantém, a vida vai evoluindo diante de uma perspectiva filosófica da questão social de viver e de existir. Então é importante a gente entender que a partir do momento em que existe a vida, ela já deve ser protegida, deve ser cuidada, independentemente da questão financeira, da questão social, da questão de etnias, da questão de qualificação desse ser, ele deve ser protegido, ele precisa ser protegido, que é o ser mais sensível diante da humanidade, esse ser, esse bebê ali no ventre da mãe, que foi gerado de uma forma ou de outra, mas ele existe ali, independentemente da culpabilidade do que gerou esse ato, esse ser humano que está em processo de desenvolvimento. Em essência, ele já é um ser humano. Ele só está em processo de desenvolvimento, assim como a própria criança, quando ela sai do ventre, da barriga da mãe, ela depende totalmente da mãe, do pai, dos parentes para a sua subsistência. Da mesma forma, o feto é um ser independente da mãe. Ele só necessita dela. São coisas diferentes. Ele não faz parte da mãe. Ele surgiu dela na união com o pai, mas ele não faz parte. Ele é outro ser. Ele já tem uma substância. Aliás, as substâncias que é a physis, que é o corpo, e a psique, ou psique, que é a alma. E ele tem o fôlego de vida. Ele já tem uma existência ali. A única coisa, como eu disse, é que ele depende 100% da mãe para se automanter, mas ele independe, ele é diferente. Então é importante analisar esses dois aspectos para que não haja confusão diante dessa análise filosófica a partir da existência e do surgimento do ser. E ali ele vai desenvolvendo, vai crescendo, necessitando totalmente do pai, da mãe, principalmente da mãe, para o seu autoalimento, a partir daquela vivência ali que ele está dentro da barriga. E quando cresce também e sai da barriga da mãe,
ele diminui a dependência, mas ele ainda continua dependendo da mãe, porque são apartados ali de uma forma cirúrgica, medicinal, mas se a mãe não der alimento para ele ou alguma outra pessoa, terceiros, ele vai acabar morrendo. Então, é importante a gente entender isso para saber que entender que são dois seres. É importante ter isso claramente especificado, distinto, para que possamos compreender que esse ser ele deve prosseguir no seu desenvolvimento, na sua vida, na sua história, independentemente da questão que o cerca, de que forma que ele veio a ser gerado, a ser criado ali. E, infelizmente, o aborto ele cessa isso, ele tira esse direito de viver, esse direito de existir, porque a questão do aborto, ou outras palavras que estão usando agora, essa mutação, essa modificação da linguística para tentar ludibriar os mais simples, que é o direito reprodutivo, interromper a gravidez, independentemente da modificação, da mutação da linguística da palavra, em essência é você proibir a pessoa de existir, a pessoa de ser. Por exemplo, você pega o termo homicídio, matar, e usa outra palavra para romantizar o eufemismo. É muito comum em algumas questões para você designar algum conceito. Independentemente, mesmo que você faça isso, em essência, você cometeu um crime grave. Você acaba tirando a existência da pessoa ali. E nós não temos direito disso. Ainda mais com seres indefesos, né? Aconteceu muitas atrocidades no nazismo, no comunismo, muitos assassínios, né? Muitos genocídios, tanto no comunismo como no nazismo, em nome de uma sociedade utópica, sociedade melhor. Os nazistas queriam para o povo alemão que os pobres, a classe média, saíssem da crise, principalmente a crise pós Primeira Guerra Mundial ali em 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e também no regime comunista, na derrubada dos czares e também na Revolução, para trazer melhoria para o povo russo, no povo soviético, depois se formou a União Soviética. Assim, existia na Alemanha também, que ela estava sendo oprimida pelos capitalistas, os sionistas também, que eles usavam esse termo, as potências, Inglaterra. Assim, em nome de uma sociedade melhor, houve muitas mortes, se mataram milhões de pessoas, principalmente os judeus ali, os nazistas, e os comunistas, o seu próprio povo, mataram até mesmo outros comunistas que não acreditavam nas suas teorias. E assim, essa teoria de classe proveniente do comunismo, não vou me aprofundar aqui no comunismo, que é muito amplo. Em nome da classe mulher, criaram-se esse aborto aí. Obviamente que tem o financiamento dos capitalistas ali de forma dialética, de forma social, nessa mutação de pensamento, de imaginário entre o comunismo, com essa ideia de liberdade, de emancipação da mulher, do ser, de igualdade, de liberdade. Tema ali também muito proveniente do iluminismo, da Revolução Francesa, e entra os capitalistas, grandes capitalistas, para financiar, então, essa junção do comunismo com o capitalismo, que precisa de dinheiro para financiar essas clínicas, né? Essa ideia, essa filosofia, para que se espalhe no mundo essa propaganda, precisa de recursos financeiros e bilhões, então, entra os capitalistas para financiar essa tragédia, esse genocídio em massa. É muito triste. Eu sei que é algo muito polêmico, mas a gente tem que discernir e também temos que nos aprofundar e temos que falar a respeito disso para conscientizar as pessoas, homens e mulheres. Não é só mulheres que são a favor do aborto, tem homens também, infelizmente, muitos homens mega capitalistas
financiam o aborto, desde o estudo ali, a ideia, a proliferação, a propaganda nas universidades, e homens muito ricos, homens muito capitalistas, homens endinheirados, principalmente nos países ocidentais, e acabou se proliferando. Aí entra na cultura, a mídia, que os donos são mega capitalistas,